Fala pessoal, beleza? Para quem não me conhece, eu sou o Daniel Martins aqui do canal Cartolada Certa. Sejam todos bem-vindos. Você que é apostador, tem mais de 18 anos e aposta com responsabilidade, então você está no canal certo e esse vídeo é para você, hein? Porque iremos trazer as análises dos possíveis placares dos jogos de domingo. Isso mesmo, domingão, 20 de julho de 2025. Tem muito jogo bom. Vamos falar da Série A do Brasileirão, rodada interessante que começou ontem, começou no sabadão, com bastante jogos interessantes. Hoje, domingão, tem Fla-Flu, então fica ligado, jogos que vão nos oferecer bastante coisas. Vamos falar também da Supercopa Belga, tá? Um jogo bem interessante, Santa de Lois versus Clube Brugge, jogo interessante, jogo único, jogo que vai nos oferecer mercado de cartões e escanteio, ambas marcas, então fica conosco. Vamos falar também da Série B do Brasileirão e também da Série C. Separamos um jogo da Série B e um jogo da Série C bem interessantes pra gente e vamos trazer aqui para vocês. Então não perca tempo, já prepara papel e caneta, vem anotando tudinho para no final ficar mais fácil de vocês montarem seus bilhetes, beleza? Agora sim, vamos ao que interessa para o vídeo não ficar muito longo, mas antes eu não posso deixar de agradecer a todos vocês que participaram da live de quinta-feira aqui no nosso canal. Isso mesmo galera, novidade aí aqui pro nosso canal. Fizemos uma live aí na quinta-feira passada. Texto da live, o título no caso, né? Título da live, resenha da rodada. Isso mesmo, na quinta-feira nós separamos algumas partidas da rodada, tá? Do meio de semana. Falamos da Sul-Americana, falamos aí também dos jogos da rodada do Brasileirão. Falamos do jogo entre Del Valle e Vasco da Gama, 4-0 Del Valle, primeiro jogo da Sul-Americana. Resenhamos bastante aí nessa partida, falamos bastante. Tivemos mais de 700 visualizações, bastante gente apareceu aqui, interagiu, mandou comentários, foi aquele papo maneiro. Falamos também do gol do Neymar em cima do Flamengo, vitória do Santos, jogo interessante. Falei para vocês aqui que o Santos, com o time que tem, vai brigar no máximo por uma Sul-Americana, tá? Foi o que eu falei, ó. Ontem já perdeu de 3-0, Neymar praticamente fez um jogo muito abaixo do esperado. Tinha feito um golaço contra o Flamengo, então a expectativa era dele jogar bem também contra o Mirassol, mas não foi o que aconteceu. Tem esse jogo pra gente falar, e a gente vamos falar também do confronto entre São Paulo versus Corinthians. Luciano marcou 2 gols, São Paulo ganhou. São Paulo, o Crespo é o novo técnico do São Paulo, já dá para ver alguma diferença no São Paulo. Lembrando que São Paulo ainda não está completo, tem alguns desfalques, e o São Paulo tem tudo aí para, acredito eu, que para brigar ali uma pré-Libertadores. Vamos lá, se acertar, tem tudo aí para disputar uma vaga aí para Libertadores do ano que vem. Falamos do Palmeiras versus Mirassol. Falei aqui na live que o Mirassol não desce para a segunda divisão. O ano que vem o Mirassol está na Série A novamente e possivelmente pode disputar aí uma Sul-Americana. Então fica ligado, falei isso aí e foi uma live muito legal. Ficamos aqui mais de 1 hora trocando aquela ideia, conversando, falando sobre Botafogo. Foi uma live aí muito interessante. Então você que participou, muito obrigado. E você que não sabia, você que está aqui no nosso canal, vem para a nossa live. Ó, agora toda quinta e segunda, dias de lives aqui no canal. Segunda-feira, sempre depois da rodada, do final de semana. E quinta-feira, depois da rodada do meio de semana. Sempre ali entre 00:30 a 1 hora a gente vai estar dando início aí. É a live da madrugada, isso mesmo. Resenha da rodada, galera. É muito boa. A gente está com uma ideia maneira, interage. Então, conto com a sua presença. Então, você que está aqui e ainda não é inscrito no canal, não perca tempo. Já se inscreve e ativa o sininho de notificação. Só assim, quando a gente for abrir a nossa live, o YouTube irá te informar, tá? Irá chegar uma notificação para vocês aí que a gente está começando a nossa live. Agora vamos lá, vamos ao que interessa, galera. Para não ficar muito longo, vou correr um pouquinho, tá? Para o vídeo não ficar muito grande. Então vamos lá, já começando aqui com Santa de Lois versus Clube Brugge. O jogo é 1:30 da tarde, horário aqui do Brasil, tá?
1h30, jogo interessante, como eu falei, jogo único. É uma Supercopa, galera, é uma Supercopa. É uma final, né? É uma final. Então tem tudo para esse jogo pegado, jogo truncado. Então as duas equipes fizeram 3 amistosos agora. Lá para eles é início de temporada. Os campeonatos lá da Europa irão dar início aí agora, tá? Eles estão se preparando, estão em fase de preparação lá. Fizeram alguns amistosos, e assim, estão preparando o time. Esse jogo aqui já é um jogo mais importante, mais interessante, que é uma final, né? É uma Supercopa. Então, o que esse jogo nos oferece? Anota aí: mercado de cartões. Vou sinalizar: over 2,5 cartões amarelos, que é para sair mais de 2 cartões amarelos. Vou sinalizar para ambas as equipes receberem cartões amarelos. Vai anotando aí, galera. Vou sinalizar mais de 7 escanteios na partida e vou sinalizar a vitória do Clube Brugge. Clube Brugge para ganhar. Possível placar dessa partida: 2-1 Clube Brugge. 2-1 é ambas marcas, 2-1 é over 2,5. Então anota aí, galera, essa partida aí já nos ofereceu aí bastante operações, então fica ligado, anota, depois é só colocar em prática, personaliza um bilhete, espera que tem mais operações aqui para estar passando para vocês, mas anota aí, beleza? 2-1 Clube Brugge. E agora vamos para o Brasileirão, galera. 11 horas da manhã já tem jogo, tá? 11 horas da manhã já tem jogo. Internacional versus Ceará. Internacional versus Ceará. As duas equipes oscilando bastante. O Ceará nos últimos 2 jogos melhorou um pouquinho, tá? Mas vem de derrota contra o Corinthians, perdeu de 1-0. O Internacional ganhou o Vitória por 1-0, golzinho lá no finalzinho. Vou mostrar aqui bem rapidinho para vocês, ó. Vamos lá. Último jogo do Internacional em casa, 1-0 em cima do Vitória. Foi visitar o Atlético Mineiro, perdeu de 2-0. O Internacional, que vinha bem, vinha aí com uma sequência boa de jogos, mas depois começou a oscilar. E é isso aqui, ó. Perdeu fora de casa, 2-1 contra o Atlético Mineiro. Em casa perdeu para o Fluminense por 2-0, tá? Vamos lá. Já o Ceará, como eu falei, o Ceará vem de derrota, perdeu para o Corinthians de 1-0, jogando em casa. E foi visitar o Fortaleza, ganhou de 1-0, ganhou o Fortaleza lá, jogo difícil, mas ganhou. Aqui pela Copa do Nordeste empatou com o Sport, tá? Empatou com o Sport. Galera, o fator casa aqui vai dar uma leve vantagem para o Internacional. O Internacional precisa ganhar essa partida aqui para sair um pouco ali de baixo, dar uma respirada, e é favorito para ganhar esse jogo. É favorito. Como eu falei, o Internacional tem oscilado bastante, mas tem tudo para ganhar essa partida aqui, tá? Eu vou sinalizar para vocês aqui a vitória do Internacional. Internacional para ganhar 2-1 Internacional. 2-1 Internacional. Como eu falei, o Ceará voltou a mostrar um bom futebol. Essa zaga do Inter tem oscilado bastante, tá? É uma zaga que, como eu falei, há uns jogos passados aí, o Internacional vinha com uma sequência boa, a zaga bem sólida, mas depois começou a oscilar e está sendo muito vazado. E é 2-1 aqui para o Internacional. Jogo de 11 horas. 2-1 é ambas marcas, 2-1 é também 2,5, over 2,5, tá? 2-1 para o Internacional. Não vou sinalizar escanteio, porque as duas equipes são equipes que não criam muitos escanteios nos seus jogos, então vamos ficar fora de escanteio. Mercado de cartão é uma boa, tá? É uma boa, tem tudo para sair pelo menos mais de 2,5 cartões amarelos, para ambas as equipes levarem cartões amarelos também, beleza? Dando continuidade, já aqui às 16 horas, Vitória versus Red Bull Bragantino. O Vitória vem de um empate contra o Botafogo,
lá no Rio de Janeiro, 0 a 0, tá? O Vitória se fechou, conseguiu, até teve algumas chances, mas não saiu do 0 a 0. Tinha perdido para o Internacional, foi visitar o Internacional, perdeu só de 1 a 0, tinha tudo, estava ali com empate na mão, mas no finalzinho o Inter foi lá, achou um golzinho e ganhou por 1 a 0. E aqui, galera, contra o Red Bull é uma equipe que está sempre marcando fora de casa. Quer ver? Vou dar uma olhadinha aqui bem rapidinho. Último jogo do Red Bull Bragantino fora de casa foi contra o Corinthians, 2 a 1 Red Bull Bragantino. Outro jogo aqui fora de casa foi contra o Vasco da Gama, 2 a 0 Red Bull Bragantino. E contra o Grêmio, 1 a 1. Então fora de casa o Red Bull tem a média de gols aí bem interessante, está sempre marcando, tá? E para essa partida aqui, como eu falei, o Vitória melhorou. Vou estar sinalizando o empate de 1 a 1. 1 a 1, possível placar dessa partida aqui. Dando continuidade, também às 16 horas, jogão, líder vai estar em campo, enfrentando aqui o Juventude. Aqui o Cruzeiro é favoritíssimo, tá? É muito favorito para ganhar essa partida aqui. O Juventude, fora de casa, já vem com 2 derrotas, com placares elásticos, tá? Perdeu aqui, ó, jogando fora de casa contra o Grêmio, perdeu de 2 a 0. Contra o Fortaleza, 5 a 0 Fortaleza. E tem aqui contra o Internacional 3 a 1 e tem também aqui 6 a 0 para o Flamengo, fora de casa. O Juventude fora de casa tem média de gols sofridos aí acima de 1.5, tá? Sofre muitos gols fora de casa. Vai enfrentar um Cruzeiro que vem de vitória, é o novo líder da competição. Ganhou o Fluminense jogando em casa, galera. Isso, 2 a 0. Em casa ganhou o Grêmio de 4 a 1. Então é uma equipe aí que jogando em casa mostra um bom futebol, tá embalado. Caio Jorge marcando muitos gols. Então possivelmente é mais um jogo aqui para o Cruzeiro ganhar, e possível placar dessa partida é 3 a 0 para o Cruzeiro, beleza? 3 a 0 Cruzeiro, possível placar dessa partida aqui. Dando continuidade, para a gente não perder muito tempo, também pelo Brasileirão, Sport Recife versus Botafogo. O Sport Recife está na parte de baixo da tabela, é um sério candidato a ser rebaixado, tá? A torcida, não sei se vocês viram aí no noticiário, a torcida foi lá, falou, xingou. Eu acho até uma falta de respeito a maneira que foi falado lá, tá? Os torcedores do esporte. Mas vamos ver, né? Vamos ver se vai surgir algum efeito. Vai estar enfrentando um Botafogo que está se acertando também. Um Botafogo que está se acertando. Empatou em casa agora contra o Vitória. Um jogo que era fácil, tinha tudo para o Botafogo ganhar, acabou empatando de 0 a 0. Tá? E aqui contra o Sport, mesmo fora de casa, o Botafogo é favorito. Eu vou sinalizar aqui 2 a 1 Botafogo. Beleza? 2 a 1 Botafogo em cima do Sport. 5 da tarde não, 5:30 da tarde, Palmeiras versus Atlético Mineiro. Galera, falei do Palmeiras na live, tá? Palmeiras que empatou contra o Mirassol. O Mirassol jogou muito, não se acovardou, tentou jogar de igual para igual aqui contra o Palmeiras, por mais que seja uma diferença gigantesca. O Palmeiras tem muito mais qualidade, mas o Mirassol veio, o Palmeiras saiu na frente, o Mirassol empatou e teve chances de marcar mais, tá? Não foi aquele jogo que só deu Palmeiras, não. O Mirassol criou bastante chances também, tá? E aqui vai estar enfrentando um Atlético Mineiro, galera. O Atlético, que vem aqui pela Sul-Americana, ganhou
o Atlético Bucaranga. Esse Atlético Bucaranga está fazendo uma temporada interessante. Aí foi visitar, pelo Brasileirão, foi visitar o Bahia, perdeu por 2-1. Como visitante, foi enfrentar também o Ceará, ganhou de 1-0. Mas galera, Palmeiras jogando em casa contra o Atlético, o Palmeiras que vem aí de duas perdas importantes no seu elenco, que foi o Estevão, foi vendido, e o Paulinho, que se machucou, está lesionado, só joga, se não me engano, só ano que vem, só na próxima temporada, vai estar pronto para jogar novamente. Mas mesmo assim, é Palmeiras para ganhar 2-0. 2-0 Palmeiras é o possível placar dessa partida aqui, tá? E jogaço aqui, Fla-Flu, às 19h30. Jogão. Como eu falei, Flamengo vem de derrota, perdeu para o Santos. O Flamengo era favorito mesmo fora de casa, mas acabou perdendo. O Neymar foi lá, fez um golaço. 1-0 Flamengo. O Flamengo teve mais posse de bola, criou muito mais, mas é Neymar, né? Neymar foi lá, recebeu uma bola livre dentro da área, marcou, tirou 2 zagueiros e marcou o gol do Santos, 1-0 do Santos. Mas o Flamengo jogou mais, o Flamengo está bem centrado, por mais que teve lá essas especulações, essa polêmica aí, Pedro, Felipe Luiz. Mesmo com tudo isso, o Flamengo é favorito para esse Fla-Flu, sim, tá? Tem mais qualidade do que o Fluminense. E querendo ou não, Daniel, você falou na live que em clássico dificilmente a gente consegue apontar um favorito, tá? Mas na lógica, eu falei isso na live também, na lógica o Flamengo é favorito. O Flamengo vem fazendo uma temporada bem melhor do que o Fluminense, tem mais jogadores de qualidade do que o Fluminense, tá? Então, no histórico do confronto, o Flamengo leva vantagem também nos últimos jogos. Então, com isso tudo, na lógica, o Flamengo é favorito. Mas na prática é outra coisa, é um clássico. Mas mesmo assim, vou estar sinalizando aqui vitória do Flamengo, 2-0 Flamengo. 2-0 Flamengo aqui em cima do Fluminense, galera. 2-0, tem tudo para dar Mengão. Vamos ver, né? Vamos ver, o Flamengo precisa ganhar essa partida aqui. Torcer pelo tropeço do Cruzeiro. Se eu não me engano, o Flamengo tem um jogo a menos, tá? Do que o Cruzeiro. E vamos aqui agora para Série B do Brasileirão. Um jogo interessante aqui é o Amazonas versus... Oh, perdão, Amazonas não. Vamos falar aqui do jogo do América Mineiro versus Chapecoense. América Mineiro versus Chapecoense, tá? A Chapecoense está fazendo uma temporada interessante, tá? O América tem oscilado bastante, mas o América vai estar jogando em casa, aquele joguinho de poucos gols, jogo truncado, é 1-0 para o América. E para a gente fechar, vamos falar aqui do Brasileirão Série C. Brasileirão Série C, CSA versus Figueirense. CSA versus Figueirense, joguinho interessante, pagando odds aí de valor. Então, antes da gente falar dessa partida aqui, quero mais uma vez agradecer a galera que apareceu na nossa live, que participou da nossa live. Lembrando, segunda-feira vai ter live novamente, então não perca tempo. Venha, tá sem sono? Venha fazer parte da nossa live, venha trocar aquela ideia, venha bater aquele papo maneiro, sadio, dar aquela risada, beleza? E é isso. E quero agradecer aos novos inscritos, quero agradecer a galera que nos acompanha desde o início aí. Você que ainda não é inscrito, já se inscreve, deixa o like aí, galera. Você que participou da live e está aqui assistindo esse vídeo, deixa um comentário aqui embaixo, beleza? Confirmando que vai comparecer novamente aí na live de segunda-feira, beleza? Vamos fechar? Ó, CSA versus Figueirense. CSA versus Figueirense. Galera, é CSA 2-1. Esse ambas marcas aqui chega com uma odd de valor
possivelmente vai estar pagando uma ODD acima de 1,90 e para ambas marcas é uma odd de valor. Beleza? Meus queridos, é isso. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Tô esquematizando aí para ver se a gente faz uma alavancagem de odd 1,50, começando com R$30, tá? Esse valor. Vamos ver se a gente consegue chegar no bilhete 5, tá? Eu tô esquematizando, não sei se a gente vai começar na segunda-feira. Se a gente for começar na segunda-feira, eu vou estar gravando o vídeo amanhã, domingo, e no final do vídeo já vou trazer o primeiro bilhete com a de 1,50 dos jogos de segunda-feira. Bateu? A gente vai para terça-feira com mais um bilhete de odd 1,50 e vamos ver se a gente consegue chegar até sexta-feira. Beleza? E é isso, galera. Muito obrigado. Um domingo abençoado para todos vocês. Um domingo de vitória. E é isso. Valeu. Tchau, tchau. E fui!